Meu nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E blá, 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 blá. Vocês já conhecem essa parte. Tudo bem. Tudo bem, como vocês estão? Quer dizer, a gente acha que você já conhece, vai que é a sua primeira vez aqui e você não conhece essa parte. Se essa é a sua primeira vez, seja muito bem-vindes, bem-vindos, bem-vindas. Esse é o Patramada Criminal. Um podcast de true crime e outras coisas trevozinhas. Trevosíssimas. E fofocas. E recados. Temos muitos recados, normalmente. Temos recados hoje, aliás? Temos. Na verdade, é um recado que começou na semana passada. Que a gente entrou naquela problemática do comum versus normal. E daí eu falei, gente, mandem mensagem pra vocês me Se falando o que vocês posicionem, né? acham. E daí não resolveu nada, porque assim, muita gente falou que normal dá a ideia de aceitável e que o padrão é usar comum em casos de agressão. Outras pessoas falaram que concordam comigo, que normal dá a ideia de normalizado, enquanto comum não carrega o mesmo peso. E daí teve uma psicóloga que comentou assim no Spotify, gente, na real não tem diferença nenhuma o termo que vocês usam. Então tá bom. O que importa mesmo é a intenção de vocês e a gente sabe que a intenção é boa. Ah, E eu quero deixar aí o agradecimento de obrigados. todas as mensagens, na verdade, porque todas foram super gentis, respeitosas e então o consenso de todas as mensagens é que quando a gente fala desse tipo de caso, ao invés de falar comum ou normal, a gente pode simplesmente falar que foi algo normalizado. Algo normalizado deixa completamente claro o que a gente tem a intenção de falar, não deixa brecha para desentendimento e é mais respeitoso à vítima. Então, esse é o tipo de linguagem que a gente vai usar no futuro. Muito Tá bom. obrigada por todas as mensagens, gente. Eu acho que é só esse o recado. Então são poucos recados até hoje. É. Gente, se você acompanhou nosso canal no YouTube, né, o vídeo que estreou ontem, você viu que eu prometi um conteúdo mais leve essa semana, porque a gente sofreu muito nas últimas 2 semanas. Foram muitos temas muito pesados. Ai, gente, a gente vai continuar sofrendo. É, Porque hoje a gente acabou de descobrir do veredito do Diddy. sim. Eu nem sabia, quando eu terminei esse roteiro, isso nem tinha acontecido ainda, então... Não, aconteceu. Foi literalmente horas antes da gente gravar. Foi tipo 2, 3 horas antes da gente gravar que saiu o veredito. A gente tá sabendo e vai rolar update no próximo episódio. Eu vou trazer tudo o que aconteceu e todas as opiniões e tudo o que devia ter acontecido e não aconteceu. Então vai ser um final de semana bem pesado pra mim. Eu tô Então, precisando muito desse conteúdo mais leve. é aquilo, né? Tá difícil, o mundo tá num momento bem difícil. Não sabia que esse ia ser o caso, mas o timing acabou casando, porque eu acho que a gente tá precisando de um respiro. E antes de eu começar a história, eu vou contar as minhas fontes, porque quando eu falar, eu tenho certeza, assim, eu tô louca pra te contar essa história, eu acho que você vai gostar muito dessa história, mas eu tenho certeza que assim que eu falar a primeira palavra, você vai saber que história é essa, e você vai dar risada. Então, assim, antes, deixa eu falar minhas fontes. Eu usei o G1, várias matérias do G1, tá 4 matérias diferentes do G1, a CNN, a Gazeta de São Paulo, o Aventuras na História, a Gazeta do Povo, a Wikipedia e o WSI. Varginha. Sim! Varginha. Sim! Varginha. Sim! Gente, mais uma vez, Varginha. 20 de janeiro de 1996. Vamos Sim, lá, vocês estão conte-me preparados? tudo. Conto Conte-me tudo. tudo. E senta que lá vem história, porque eu tenho certeza que você não imagina o que vem por aí. Não, porque tudo que eu sei sobre o ET de Varginha eu vi no Domingo Legal. E você lembra do Fantástico? Eu fiquei desesperada com a matéria. Eu era criança. Eu não lembro do Fantástico. A gente era muito pobre, a gente vê Domingo Legal lá em casa. Eu não podia ver o Domingo Legal porque era contra Jesus. Eu só via, assim, relances quando eu tava, tipo, sei lá, na casa da minha avó no domingo, almoçando na minha avó materna. Aí a TV tava ligada, eu pegava uns pedaços, assim. Mas eu tenho Amada, a minha avó relances. Jo, ela fazia uma lista dos piores programas da televisão, ela via tudo. Entendeu? Então, o que você falar de João Kleber, aquele outro Rubens Nelson, o Nelson Rubens, Nelson eu Rubens.
sei tudo. Todos esses programas eu vi. E tudo que eu sei da ET de Varginha foi de fontes confiáveis do Domingo Legal. Então, tudo que eu sei da internet dos anos 90, eu fui ver no YouTube anos depois, no Canal 90, nos programas da vida que tem compilado. Porque enquanto Sim. estava acontecendo muita coisa, eu não vi, eu fui ver depois. Acabei com. Hoje eu passo muito tempo livre vendo essas besteiras na internet, essas listas, né? Então eu compensei o tempo perdido. Mas muita coisa que eu achei aqui, eu não tinha ideia. Eu saí com a pulga um pouco atrás da orelha, assim. Então vamos lá, gente. Varginha, 20 de janeiro de 1996. O dia começou normal naquela pacata cidade do sul de Minas, que na época tinha cerca de 100 mil habitantes. Por que você comentou? Você começou esse roteiro igual o Diário de um Detento. Sim, foi de propósito. Ah, tá. Não tinha outro jeito de eu começar. O Mano Brown se faz presente em todos os Sei. episódios Eu gosto muito do Mano Brown, caso não tenha ficado claro. Pois bem, gente, Varginha foi fundada em 7 de outubro de 1882 e era, até então, como qualquer outra cidade pequena que encontramos no interior de Minas. Predominantemente agrícola, extremamente católica e bastante conservadora. Muito queijo. Muito queijo, muito leite, muito doce de leite, muito bolinho de fubá. Tudo estava prestes a mudar, entretanto, que pensa assim, gente, até então Varginha era uma cidade como outra qualquer. Uhum. Até que... A Natália tá muito feliz. Eu tô muito feliz. Tudo estava prestes a mudar com os depoimentos da Cátia Andrade Xavier, de 22 anos, e das irmãs Liliane de Fátima Silva e Valquíria Aparecida Silva, de 16 e 14 anos, respectivamente. Gente, tudo começou por conta dessas 3 jovens. Ai, meninas. O que elas estavam fazendo? Andando pelo terreno, né, andando pela rua, fazendo o caminho que elas sempre faziam, atravessando do bairro Jardim Anderê para o bairro Santana. Naquela época, tinha um novo loteamento e um campo sendo construídos naquela área, e elas decidiram cortar caminho passando por um terreno próximo a um muro do lado de uma oficina. Bem cidade pequena, assim, né, gente? Dá pra visualizar. Essa foto do lugar que elas estavam, eu vou colocar no nosso Instagram, para vocês verem. E no meio do caminho, a Liliane e a Valquíria, que estavam na frente, ouviram a Kátia, que era a mais velha, que era a única que era maior de idade das duas, dar um grito. E no que elas viraram para ver se tinha acontecido alguma coisa, se ela estava sendo assaltada, se ela tinha caído, alguma coisa assim, elas se depararam com uma criatura repleta de manchas similares a veias espalhadas pelo corpo, com algumas protuberâncias na cabeça, que era grande, tinha os olhos vermelhos e a pele marrom. Esse ser tinha cerca de 1,60 m de altura, era magro, parecia andar sobre 2 pernas e tinha os pés bifurcados. Ele estava agachado, aparentando estar ou amedrontado ou machucado, encarando atentamente as 3 jovens, que fugiram dali desesperadas, achando que tinham acabado de ter um encontro com o diabo. Elas correram, as 3, né, para a casa da Liliane e da Valquíria, e contaram para a mãe delas o que tinha acontecido, e voltaram com a mãe para o lugar onde elas tinham visto a tal criatura 25... Elas foram, até o tempo delas falarem para a mãe tudo o que tinha acontecido e convencerem a mãe a voltar com elas, tinham passado 25 minutos. Uhum. Quando elas chegaram lá, a tal criatura já tinha ido embora, deixando para trás um cheiro forte de amônia e uma marca no chão. Um cachorro estava no local, farejando insistentemente, e um pedreiro que trabalhava na construção do loteamento teria dito para elas que os bombeiros já tinham aparecido para levar embora aquele, entre aspas, bicho estranho. Naquela mesma tarde, numa entrevista, a Kátia descreveu a criatura da seguinte forma. Era marrom a cor, era baixinho, estava agachado, mas era baixo. Eu tinha a impressão de que era uma coisa assim muito mole, que dava a impressão que ia estourar, com a pele lisa e os olhos vermelhos, que olhou para nós. Foi coisa assim, rápida, de você bater o olho e falar, é assim e pronto. E é isso. Mas não tinha como ser humano, nem como ser um animal. Era o Liminha. Essa foto que eu vou colocar nas nossas redes sociais, estão as 3, a Kátia, a Liliane e a Valquíria, apontando. Tipo, foi aqui, no terreno.
Há rumores de que pouco tempo depois, por volta das 8 da noite, 2 militares seguiam de carro pela rua Benevuto Braz Vieira, próximo ao local onde as 3 jovens viram essa criatura pela primeira vez, quando o motorista precisou frear bruscamente ao se deparar com alguma espécie de animal desconhecido correndo em direção ao carro. Um dos militares, um homem de 23 anos chamado Marco Eli Tcheresi, teria então saído do carro e capturado tal criatura sem usar luvas ou qualquer tipo de equipamento de proteção. A criatura, que viria a ser internacionalmente conhecida como o ET de Varginha, teria sido levada para um posto de saúde nas proximidades, onde foi recusada pelos atendentes. Os atendentes falaram aqui, não, tire esse ET daqui. O ET teria então sido levado para o Hospital Regional de Varginha, onde teria permanecido em uma ala isolada, até ser transportado para o Hospital Humanitas e de lá para a Universidade Estadual de Campinas, para a Unicamp. Mano. O Marco, que foi o militar que capturou o ET, que colocou ele no carro, teria morrido poucos dias depois de infecção generalizada. Eita. Muito embora não apresentasse nenhum problema de saúde até seu fatídico encontro com o extraterrestre. Paralelamente, o zelador do zoológico local afirmou ter visto uma criatura estranha, levada para lá pelo corpo de bombeiros, mas retirada pouco tempo depois. E algum tempo depois desse ser passar por lá, diversos animais do zoológico teriam morrido sem causa definida. Meu Deus. O que levou esses relatos paralelos fazem com que exista a teoria de que era mais de uma criatura. Uma foi levada para o zoológico, uma foi levada para o hospital. Tá. E, gente, esses relatos se espalharam feito fogo pela cidade. E em pouco tempo o ET de Varginha virou uma obsessão na região. E, com isso, além desses relatos de avistamento da criatura, começaram a surgir relatos de avistamento de objetos voadores não identificados. Os famigerados OVNIs. Sobrevoando a cidade, né? Procurando os bichos que eles perderam. Pois é, né? Eu acho que é educado. Se você deixou, saiu, não voltou, você tem que procurar. Você vai largar ele na terra? Pois é. Isso aqui é uma zona. Não é seguro. Não é seguro aqui. Sabe aquele meme? O alien passa no planeta e fala, esse planeta é ghetto as fuck. É meio isso. Então, gente, o primeiro relato feito nessa época foi feito pelo casal de fazendeiros Oralina de Freitas e Eurico de Freitas. Ambos alegaram ter visto um OVNI pairando sobre o seu pasto em uma madrugada de janeiro daquele mesmo ano. 96, né? Segundo a Oralina, ela saiu de casa ao perceber que os animais estavam extremamente agitados e, ao ir checar se estava tudo bem com eles, ela foi surpreendida por um objeto voador. Ela teria então chamado o marido e os dois teriam ficado observando o objeto por cerca de 40 minutos. Ok. Vale destacar que é bastante tempo, né? Não tem TV na casa, né? Mas aqui também eu acho que quando você tem sítio, você ouve os animais gritando, você vai ficar desesperado, achando que tem alguma coisa lá. É verdade. E um ponto que é importante reforçar é que a fazenda da Auralina e do Eurico ficava a 2 quilômetros de onde o ET teria sido avistado pela primeira vez. Então era bem perto, né? Sobre esse incidente, a Auralina diz: eu saí na janela para olhar, o gado estava correndo. Aí avistei o objeto passando. Era um objeto cinza e tinha fumaça, era grande. Luz não tinha, sem barulho. O Eurico, por sua vez, conta: na hora em que ela me chamou, eu estava na sala vendo televisão. Tem TV na casa. O objeto estava muito baixo e abaixando cada vez mais. Era comprido, do tamanho de um ônibus, com os negócios mexendo. Cobria tudo de fumaça, uma fumaça. Por fim, esse objeto teria ido em direção à rodovia Fernão Dias e sumido de vista. E eles contam que naquela noite nenhum dos dois dormiu, de medo mesmo. É claro. Como é que você dorme depois disso? Pois é. Durante os dias que se seguiram, os moradores de Varginha alegaram ter visto uma grande movimentação de carros do exército e dos bombeiros. O que serviu para deixar os ânimos ainda mais exaltados, né? Porque na época o que a galera pensava era que algo está acontecendo e ninguém conta pra gente. Claro. E vale lembrar que tudo isso aconteceu em meados dos anos 90. Fazia só 10 anos que a ditadura militar tinha terminado. Soma-se a isso o fato de ter sido uma das épocas mais emblemáticas e sensacionalistas da televisão brasileira.
Sim, E como era de se esperar, a imprensa pegou essa história e bebeu essa história de canudinho, né? claro. O Fantástico foi até Varginha para fazer um documentário, no qual foi reproduzido um relato que supostamente seria de um militar que pediu para ser mantido no anonimato, afirmando que o ET de Varginha teria sido levado para a escola de sargentos de armas, a essa. E ele vai fazer o quê? Estudar lá? O primeiro ET militar do mundo é brasileiro, né? E, gente, a história cresceu de tal forma que ela acabou atraindo a atenção da imprensa internacional. O Wall Street Journal chegou a fazer uma matéria sobre o caso. Como se estivesse rolando realmente uma conspiração, né? Chegou num Chique. ponto que o comandante da escola de sargentos das armas determinou a abertura de uma sindicância para apurar qualquer envolvimento de militares da escola com as notícias veiculadas na mídia. Falando que, tipo, alguém tava fazendo eles passarem vergonha, sabe? Uhum. E, como vocês devem imaginar, né? O resultado foi que toda essa história foi veementemente desmentida, tanto pelo Exército quanto por praticamente todas as instituições citadas até agora. Mas não pela Carla Pérez na banheira do Gugu. Gente, eu não lembro do que o SBT fez do ET de Varginha. Eu lembro de ter visto no Fantástico como se fosse uma parada meio séria. Eu não lembro, eu só tô falando porque eu tenho a ideia, a memória de ver muito Domingo Legal. Quando eu definitivamente não devia. Ah, não, mas com certeza o SBT fez alguma coisa sobre o Nossa, ET. Todo total, mundo eu tá tenho falando desse ET. certeza. Tanto isso Hum. quanto do Chupacabra. Do Chupacabra, o Domingo Legal fazia muita coisa do Chupacabra. Acho que Nossa, eu ficou tinha um acabado mês. de mudar pro interior quando saía o negócio de chupacabra. Eu tinha pavor do chupacabra. É, eu também, eu sonhava com o Chupacabra. Tinha pesadelo com o Chupacabra, porque eu achava que o Chupacabra. E é engraçado, porque assim, parando pra pensar, mesmo que o chupacabra fosse real, ele não era um risco grande pra gente, né? Por que a gente tinha medo Porque ele dele? só atacava bicho. Ele era um perigo pras cabras. Nós não éramos cabras. Não. Por que tínhamos medo de chupacabra? A minha cabrita interior ficava com Eu medo. nunca tive uma cabrita, sabe, pra temer pela vida dela. É que eu acho que era um negócio que, assim, por exemplo, pensando na estética desses programas dos anos 90, como que era e tal, pensa no Linha Direta. Uhum. O Linha Direta era um negócio que dava muito medo, mas hoje, se você Nossa. para pra pensar, não era tão assustador assim. É Não, que é a também porque a gente música. era criança. A Mas é gente. que tinha uma. Era muito dramático, tinha aquela música, aquele dun, 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 os atores Ah, reproduziam de um jeito meio over, assim, sabe? ah. Não, então, e quando, por exemplo, passava no Domingo Legal ou no Fantástico, era praticamente o programa inteiro eles falando disso. Então, Sim. e fazendo teaser. Daqui a pouco vai ter a matéria do Chupacabra. E daí eu acho que ficava um suspense muito grande, e no final das contas a matéria não mostrava nada, era uma matéria podre do Domingo Legal. Então, e não tinha nada É. demais, não era uma matéria bem feita, mas o suspense que se gerava em torno daquilo, todo o sensacionalismo, ficava na nossa cabeça, principalmente da gente que Sim. era criança na época. É, não, era uma parada muito dramática. Era um negócio que eu acho que só quem viveu esse momento das notícias sabe. Ah, foi bem Porque tenso. foi uma coisa, era uma coisa muito louca, mas e cada hora tinha um bicho diferente. É a gente falando do bebê diabo, da gangue do palhaço, achando que é uma coisa muito absurda notícias populares fazer isso, mas a gente viveu isso nos anos 90 também, E era na completamente televisão em vez normal. de no jornal, né? Ah, Aqui eu acho que na nossa época de criança, o jornalismo sério, entre aspas, estava nos jornais, né? Por isso que a gente fica horrorizada quando a gente vê que um jornal impresso publicou uma notícia dessa. Mas isso estava ah. acontecendo na TV quando a gente era É, então, porque na nossa criança. época jornal era uma coisa muito séria. Sim, é E verdade. só quem Na nossa época, publicava só quem publicava sensacionalismo, esse tipo de coisa, era Domingo Legal. Era esse programa sim. podre da televisão, assim. A gente sabia de que programas a gente podia esperar credibilidade, e de quais programas a gente não podia. Sim. Eu acho que é até por isso que tanta gente, mesmo da nossa geração e da galera um pouco mais velha, às vezes cai com um pouco mais de facilidade nas fake news, porque a gente tem meio que esse condicionamento de olhar um artigo escrito num determinado veículo, num determinado formato e achar que é Uhum. verdade, porque a gente foi treinado a buscar isso.
Sim. Quando hoje a gente sabe que tudo é falsificável, seu olhar crítico tem que ser muito diferente, você tem que... Tem que sempre muito ler nas mais de um lugar. entrelinhas. E ler nas entrelinhas, né? Porque tem Sim. matéria que é completamente. Você vê matéria no Estadão, na Folha, que são completamente tendenciosas. E dá pra ver, assim, não precisa. E Sim. dos dois lados, tanto pra direita quanto pra esquerda. E uma hora eles estão de um lado, na outra eles estão do outro. Então é difícil de você. É o que a gente estava falando até do Washington Post com o Bezos, né? Sim, total. Tipo, você tem o Washington Post, que é um super jornal que agora não tem mais, que, tipo, declarou abertamente que não existe mais um compromisso com a imparcialidade. Não, se não for Com outras aprovado pelo palavras, né? Bezos, não Eles não sai. falaram exatamente isso, mas eles meio que deixaram claro que mesmo editoriais que deveriam ser de opinião e tal, você não pode mais dar uma opinião que seja divergente com a linha defendida pelo dono. Contrária à, entre aspas, filosofia do jornal. O que, assim, claro, vai ter gente que vai argumentar que sempre foi assim de uma maneira ou de outra, mas hoje é assim de uma maneira muito mais aberta. Escancarado, né? Sim, Hoje em dia, então... eles não tentam mais esconder. É Sim. complicado. Mas enfim. Era um outro tempo. Mas enfim, gente, é só uma reflexão, porque nesse momento, né, essa história tinha chegado num patamar de crise de imagem tão grande para o exército que ele precisou se pronunciar. Então, todo mundo teve que desmentir essa história, né? Quase todo mundo. Vamos falar disso mais pra frente, que eu falei. Eu fiquei meio de queixo caído com esse caso. Por quê? A Unicamp e os hospitais que eu citei afirmam nunca terem recebido qualquer criatura com uma descrição dessas. O Exército e o Corpo de Bombeiros também se pronunciaram, alegando nunca ter tido contato com quaisquer materiais alienígenas, nem em Varginha, nem em qualquer outro lugar. Já a sindicância, que eu comentei que foi realizada pela ESA, determinou que o deslocamento de veículos do Exército, no período que a galera falou que estava vendo muito carro do Exército na cidade, se deu em decorrência de uma manutenção dos veículos em concessionária nos dias 25 e 26 de janeiro. A investigação concluiu também que os militares mencionados nos relatos não participaram de nenhum transporte de qualquer tipo de carga e que os meios de comunicação estavam equivocados, dando publicidade a fatos inverídicos. Isso eu estou tirando direto da sindicância. Mais tarde, em janeiro do ano seguinte, 97, um inquérito policial militar, também chamado de IPM, foi instaurado, ou seja, gente, segundo inquérito, tá? Por causa do ET de Varginha, para apurar as alegações feitas em um livro chamado Incidente em Varginha, escrito pelo ufólogo Vittorio Pacatini, que alegou ter conversado com o médico patologista que examinou o militar que faleceu em decorrência do contato com o ET. E que esse médico teria lhe confirmado que foram encontradas microsubstâncias de origem não terrestre em seu organismo. Estou intrigada. A trama se adensa. Sim. Mas calma, calma que piora. O IPM concluiu, né, o inquérito, que os relatos presentes no livro se baseavam apenas em pesquisas de cunho pseudocientífico e em descrições sensacionalistas, sustentadas por testemunhos de credibilidade duvidosa. Estou citando o inquérito, tá, gente? Não é a minha opinião, estou falando que está lá. A hipótese mais plausível levantada sobre a suposta criatura avistada pelas 3 jovens, eu estou falando do inquérito, não é minha opinião, foi a que se tratava, na verdade, de um morador local com transtornos mentais conhecido na região pelo apelido de Mudinho. Basicamente, as 3 viram o Mudinho andando na rua e acharam que ele era um ET e começou uma histeria coletiva. E o Mudinho tinha o pé bifurcado? Aparentemente, sim. E marcas de veias. E olhos avermelhados. E parecia muito, muito mole. Como podemos notar, né? Ao que tudo indica, o caso do ET de Varginha nada mais foi do que a mistura de um mal-entendido com uma certa histeria coletiva somada ao sensacionalismo dos anos 90, né? Então, mais ou menos. Porque eu não quero acreditar nessa versão. Então, eu não sei se você percebeu, se vocês perceberam, né? Mas eu comentei que quase todas as instituições envolvidas negaram os rumores. Pois então, a bióloga Leila Cabral, que trabalhava no zoológico de Varginha quando tudo aconteceu, confirmou que o Corpo de Bombeiros apareceu no zoológico naquela data
e afirmou não ter encontrado explicações lógicas para a morte dos animais, que realmente aconteceu. Em uma entrevista para o G1, ela disse: quando eu cheguei, o Nelson, que era porteiro, me disse: Dona Leila, o corpo de bombeiros veio aqui com um bicho muito esquisito, e eles falaram que ia entregar só para a senhora. Os bombeiros já tinham ido embora quando ela chegou, né? Então ela disse: Nelson, se for uma coisa importante, eles voltam. Uhum. Os bombeiros não voltaram e pouco tempo depois os animais começaram a morrer. E sobre isso ela diz: eles começaram a morrer de um jeito muito estranho. Simplesmente morriam. Não existia uma explicação plausível. Uns 5 animais morreram. Gente, isso não foi o mudinho. Não foi. Então, depois dessas mortes, ela e o veterinário do zoológico fizeram necropsias nos animais e enviaram amostras para exame, porque estava uma coisa muito esquisita. Eles ficaram com medo de ser uma epidemia, de alguma Claro. doença. Um laboratório em Belo Horizonte, em Minas Gerais, detectou uma substância tóxico-cáustica não identificada. Até hoje não se sabe o que tinha no estômago deles. Para a morte dos animais também não tinha explicação. Mana. O veterinário Marcos Mina, que hoje é diretor do Zoológico de Varginha, não só confirmou tudo o que a Leila disse, como acrescentou que na necropsia foi detectado também um enegrecimento na mucosa do estômago e no intestino dos animais. Eles chegaram até a cogitar a possibilidade de envenenamento, mas não foi detectado nenhum veneno conhecido. Então essa possibilidade foi descartada. Sobre isso, o Marcos diz: morreram espécies de veado catingueiro, anta e jaguatirica, e o problema foi o seguinte: eles tinham exatamente os mesmos sintomas, e a necropsia teve resultados exatamente iguais, mas eram animais de espécies diferentes e que se alimentavam de formas diferentes, que ficavam em lugares diferentes do zoológico. Também não deu nenhuma bactéria nos exames. Então é isso que deixa complicado o negócio, que é a resposta mais mineira que eu consigo. E perguntaram para a Leila, gente, você acha que então foi um ET? A resposta dela foi: não sei se é extraterrestre, mas algo estranho aconteceu. Não tenho provas científicas do que aconteceu. Para eu ter um parâmetro, eu tenho que usar o que a ciência me oferece. Como eu não tenho parâmetro, e ela ri. Como eu explico para você essas mortes? Eu não tenho de onde tirar explicações. Não dessa ciência que eu conheço. Esse é o meu ponto, e só. Um outro ponto que nunca foi realmente explicado foi a morte do Marco Eli Tcheresi, Sim. que teria carregado o ET até o carro. Em uma entrevista concedida ao G1, o cardiologista Cesário Lincoln Furtado, que foi um dos médicos que tentou salvar a vida do Marco naquele dia, ele também alegou não ter uma explicação para o que aconteceu. Ele conta: eu e o outro médico demos os 2 melhores antibióticos que tinham na época e ele não melhorou nada. Era como dar água com açúcar. As bactérias detectadas no exame eram sensíveis aos antibióticos, mas ele não reagiu. Esse que é o grande detalhe. Inicialmente, o exame realizado no Marco pelo IML não indicou a causa da morte. E com a conclusão dos exames, o laudo final dele, do Marco Tcheresi, apontou que ele faleceu em decorrência de uma pneumonia. Ele tinha 20 e poucos anos, gente. Mana. Acompanhada de um quadro de infecção generalizada. E foi um cara que entrou no hospital andando, que estava bem. Ainda segundo o Dr. Furtado, também foram identificadas bactérias relativamente benignas comuns em casos como esse. Outro exame revelou ainda que o paciente apresentava um quadro de imunodeficiência. Basicamente, o sistema imunológico dele desapareceu sem nenhuma causa aparente, visto que ele testou negativo para o vírus HIV. E que nenhum outro vírus ou causa para o quadro de imunodeficiência foram detectados pelos exames da época. Não existe uma explicação científica aceitável para o que aconteceu com ele naquele dia. Mana. Para o médico, esse caso se trata de uma incógnita que a ciência talvez possa responder um dia. Não tem explicação, gente. Até hoje não existe explicação nem para as mortes dos animais e nem para a morte do Marco. Nossa, gente. Eu não sabia que o povo tinha morrido, que animal tinha morrido. Eu não sabia de nenhum detalhe. Então, e assim, não existe explicação para isso até hoje. E esses profissionais, por serem sérios, eles só falam não existe uma explicação científica. Claro. Bom, gente, sendo essa história toda real ou não,
fato é que a cidade abraçou a história e decidiu aproveitar o momento para se reinventar, transformando-se na capital nacional dos amantes da ufologia. A cidade, eu vou colocar essas fotos, algumas fotos nas nossas redes sociais e algumas imagens de apoio para quem quiser ver, para os nossos apoiadores, né? A cidade é repleta de estátuas de seres extraterrestres, possui uma torre de controle em forma de disco voador e um memorial do ET planetário, que conta com exposições de artistas locais e uma sala de cinema que exibe documentários sobre ufologia e o caso do ET de Varginha. Eu amo. Eu vi as fotos e fiquei com uma vontade de conhecer Varginha. Eu também, agora é só você falando, eu nem vi as fotos ainda, já tô aqui. Eu vou te mandar. Eu já tô louca. Vou te mandar as pra fotos, porque eu salvei um monte já. Cadê? Eu amei essa foto da torre de controle. Essa foto da torre é sensacional. Tem uma foto de estátua de ET pra você ver também. Eu te mandei a foto das 3 meninas apontando e a do militar que faleceu. A cara das meninas apontando. É muito tipo, engraçada. Eu vou colocar essa ó. foto, né, pra anunciar o F. Tá muito É engraçado. engraçadíssima essa foto. A cara delas é tipo, eu vi, mas não tô nem aí. Gente, não, eu fiquei com muita vontade de ir pra Varginha conhecer. Um dia, gente, quando a gente conseguir fazer uma turnê no Brasil, a gente tem que ir pra Varginha pra fazer o tour da cidade. Eu também acho. Porque eu fiquei louca pra ver. Eu vi as estátuas, Será eu vi que a gente tem algum ouvinte em Varginha? Gente, se você é de Varginha, manifeste-se. Sim, a gente tem muito ouvinte em Minas, mas não sei se em Varginha. Então. Se a gente algum dia fizer uma turnê brasileira, que vamos bater na madeira, vai acontecer um dia, a gente tem que passar em Amém. Minas. Não sei se, mas eu gostaria muito de passar em Varginha, porque Até porque a Mônica tá lá e ela sempre convida a gente pra tomar um café. verdade. Ela faz umas comidas gostosas. Em Minas, né? Não em Eu estou de Varginha. olho. Eu acho. Então. Aliás, Mônica, um beijo, a gente te Mônica. ama. E beijos pra Mirlene Mirmemes também, que é de ela Minas. também, sim, ela também é de Minas. Sim. Temos bons mineiros no Temos muitos nosso mineiros. convívio. Bom, gente, em 2013, em uma visita oficial à cidade, a então presidente da República, Dilma Rousseff, deu a seguinte declaração sobre o ET. Queria te dizer que tenho muito respeito pelo ET de Varginha. E eu sei que aqui, quem não viu, conhece alguém que viu, ou tem alguém na família que viu, mas de qualquer jeito eu começo dizendo que esse respeito pelo ET de Varginha está garantido. A mãe de mãe, entendeu? Respeito o ET. Acreditando nos nossos sonhos. Isso é que um presidente faz. Ele acredita, ela acredita nos nossos E sonhos, respeito o ET. encoraja e respeita as nossas, às vezes, fantasias, às vezes, realidade. Não sabemos. Eu acho que assim, de uma mãe maravilhosa prestando respeito ao ET. Esse é o Brasil que eu quero. Sim. Em 2022, o cineasta estadunidense James Fox, conhecido por seus documentários sobre seres extraterrestres, lançou o documentário Momento de Contato, o caso Varginha, em que ele relembra o caso e encoraja discussões sobre novos avistamentos e relatos. E aproveitando a visibilidade que o documentário trouxe de novo para o tema e, consequentemente, a cidade, né? Em março de 2023, a Prefeitura de Varginha divulgou uma nota à imprensa informando que pretende registrar o ET de Varginha como patrimônio cultural e material local. Acho lindo. Sim, segundo essa nota, eu vou ler um trecho da nota para vocês. Diversas ações foram feitas no sentido da construção dessa imagem, tais como a projeção de bens arquitetônicos e mobiliários urbanos relacionados a extraterrestres e OVNIs. Um exemplo é o Memorial do ET, inaugurado no ano passado. O caso do ET tornou nossa cidade mundialmente conhecida. Hoje recebemos a visita de turistas de toda parte. Estudiosos do caso propagam o incidente de Varginha e cabe a nós, gestores públicos, zelar por esse visitante ilustre que escolheu nossa cidade para se aportar. Eu adorei. Em 2024, Varginha, ano passado, gente, Varginha realizou a primeira feira ufológica para celebrar os 28 anos da chegada do ET à cidade. O evento aconteceu na Praça do ET, em 20 de janeiro, que foi a data do primeiro avistamento. De acordo com a prefeitura, ao longo do evento, os participantes puderam explorar a história do ET de Varginha sob diversas perspectivas, através de apresentações, exposições e performances. E os apaixonados por artesanato se depararam com estandes repletos de criações alusivas à figura do ET,
Desde lembrancinhas até peças únicas e originais, gente. A gente ia voltar com tudo isso na mala. Gente, eu ouvi e tudo que eu conseguia pensar Eu queria mano, esse eu ia artesanato. voltar, eu preciso ir com a mala vazia pra voltar cheia de merch do ET. Eu quero chapéu do ET, eu quero estátua do ET, eu quero pano de prato do ET, eu quero colher de pau do ET, eu quero a cuia de chimarrão do ET de Varginha, eu quero tudo do Eu quero ET, tudo, gente. tudo. E essa, senhoras e senhores, é a história do ET de Varginha, um clássico da cobertura jornalista brasileira dos anos 90. É real? É É, lenda? O é, que vocês acham? é tudo. É tudo é que tu queres. Gente, assim, pessoalmente, eu fico pensando se não teve algum experimento que deu errado ali na região. E se alguma coisa não fugiu da onde não devia ter fugido, e se não começaram rumores de ET. Porque o lance do Pra zoológico. despistar. Ah, É. O lance do zoológico aconteceu ao mesmo tempo do cara morrer com uma imunodeficiência sem explicação, ah. na mesma época, no mesmo lugar. Não é muito esquisito? É muito, muito, muito esquisito. E eu não. É aquele tipo de coisa, tipo, se você acredita, as pessoas vão falar, ai, você acredita em ET agora? Você acredita nesse sensacionalismo da televisão? Você acredita nessas besteiras, nessas mentiras, lenda urbana? Mas assim, existe muita verdade. A gente acabou de ver, uma pessoa morreu, 5 animais morreu, uma bióloga falou que ela não tem explicação para como que os animais morreram. Então, obviamente que aconteceu alguma coisa que a gente não sabe explicar o que foi. Então, por que não, ET? Qual que é o fetiche que esse povo tem de não querer que a gente acredite nas coisas? É, não, então. E a história do cara morreu. O médico disse que, tipo, talvez um dia no futuro a gente entenda, meio que falando que É. algo aconteceu para o qual a ciência do tempo em que ele fez, né, o trabalho que ele fez, o atendimento, não tinha explicação. Não, e pode ser que seja igual a gente fala quando a gente fala de fantasma, de assombração, de demônios. Eu e você, a gente tem mais ou menos a mesma opinião que a gente sempre fala aqui, que é tipo, a gente não acredita que seja algo sobrenatural, a gente acredita que seja algo para qual a ciência ainda não tem uma explicação, que depois de, sei lá, daqui uns 50 anos a gente vai olhar para trás e falar, nossa, a gente acreditava nisso. Assim como há 50, 60 anos atrás, eles acreditavam que quem era canhoto era filho do demônio, Ah, sabe? não, e Tipo, pensa, por exemplo, há milhares de anos atrás, quando se via os raios no céu, se acreditava que era um fenômeno sobrenatural, que era exato. Deus, Então. pistola com as pessoas, que era Zeus, pistola com as pessoas mandando Então, talvez a recado. gente a ciência vai evoluir, documentos vão surgir, relatos novos vão surgir, novas provas vão surgir, a gente vai conseguir explicar o que é. Mas até esse dia chegar, eu quero acreditar que é o ET de Varginha. Sim, gente, eu não sei, eu não sabia que tinham, tipo, tantos depoimentos, tipo, porque tem uma pessoa, mas também sempre pode ser uma histeria coletiva, né? Porque assim, Ah, você tem 3 meninas de uma vez que viram a mesma coisa. uhum, Você tem um casal que os dois viram a mesma coisa e não dormiram mais. Você ah, tem diversas mortes, tem uma morte humana, né, e 5 mortes animais que você não tem explicação. hum, Só que ao mesmo tempo se formou um circo tão grande em volta ah, que não se discutiu sobre as partes, tipo, entre aspas, sérias que não foram justificadas. uhum, Tipo, a única coisa que a gente tem várias negativas, tipo, não é porque a tal criatura não deu entrada na Unicamp nem no hospital que ela não foi levada para algum outro lugar, porque pois a é, bióloga confirmou que os bombeiros chegaram lá com alguma coisa e que uhum, foram embora. uhum, E tiveram ela mais outro profissional que não conseguiram identificar o que aconteceu com aqueles animais. ah, Então, não é porque eles não foram para esses lugares que negaram que eles tenham estado lá que esse bicho necessariamente não existiu, né? Mas virou uma para algum coisa lugar ele foi tão. levado. É. Então, assim, será que, tipo, não se formou todo um folclore ao redor de uma coisa extremamente séria e que, como já existia essa cortina de fumaça, você falaram, ai, tá, Isso não virou deixa. coisa de doido? Então, pode ser isso, pode ter sido alguma coisa séria, alguma coisa que eles saibam que é sério e eles deixaram o circo se formar para formar uma cortina de fumaça e eles não terem que lidar com a consequência
do vazamento dessa informação. Entendeu? Eu fico Ou... pensando numa parada meio, sei lá, um experimento biológico que deu errado, Eu nem penso nisso, mas, por exemplo, ó, o militar, ele morreu e não existe uma explicação. Então, ao invés de buscar essa explicação, que poderia ser que talvez eles tenham medo que foi algo, tipo, que ele teve contato com alguma coisa terrestre, alguma coisa normal, que ele não devia ter tido contato, então, é isso que para eu não penso. assumir a responsabilidade na morte dele, deixa se formar um circo mesmo, Não, porque exato, daí a gente... porque... E quanto mais a gente fala do circo, quanto mais circo a gente faz, menos a gente pensa em quem perdeu a vida. E daí todas essas histórias acabam virando só parte do circo, e daí nada é levado a sério. Então você pode, Exato. mesmo que, aí é que tá, mesmo que as informações sérias venham à tona e evidências sérias venham à tona, o circo já está formado e elas vão ser descredibilizadas imediatamente. Porque, por exemplo, a sindicância afirmou que nenhum militar estava fazendo um transporte oficial de carga. Mas eles não falaram nada sobre a morte. Tipo, não é porque ele não estava fazendo um transporte oficial de carga que ele não morreu porque ele pegou alguma parada. Pois é. Ele só não estava, tipo, a resposta, tipo, você fez uma pergunta e a resposta veio diferente. Então, assim, ao mesmo tempo que é engraçado, tem uma reflexãozinha aí, gente. É um pouco mais profundo do que parece. Alguma coisa séria aconteceu e eles deixaram o circo se formar, porque daí mesmo que a história real venha à tona, ninguém vai acreditar porque o circo está formado. É isso. É isso que eu penso. Mas alguma coisa aconteceu. E eu não duvido de quem tenha visto. Não sei se o que eles viram foi ET, mas eu não duvido do... É igual quando alguém fala, eu vi um fantasma, eu não duvido da pessoa. Eu acredito que ela tenha visto alguma coisa. Talvez eu não acredite que seja um fantasma, mas eu acredito que ela viu alguma coisa. Ela tá que me nem falando. O lance do Pico dos Marins, porque tem muita gente, quando a gente fala... A gente fez o caso do Pico dos Marins só para os apoiadores, tem uns 2 ou 3 anos. A gente discutiu muito, a gente fazia meio que um clube do podcast, né? Todo mundo ouvia e a gente fazia um roteiro do caso, explicava e discutia a teoria. Tem muita gente que acredita que o Marco Aurélio foi levado por um ser extraterrestre. Só que assim, o fato de que tipo, essa teoria faz com que muita gente não leve o caso a sério. Em contrapartida, tipo, eu acredito que alguma coisa estranha aconteceu naquele lugar naquele dia. Não significa necessariamente que tenha sido ET, mas uma coisa estranha aconteceu. E quanto mais o circo se forma, menos responsabilidade tem quem é responsável de verdade pelo que aconteceu. Porque daí você pode falar, não, isso daí... É tudo gente doida, na verdade, ele só se perdeu e caiu no mato. Mas tem muita coisa nessa história que não está bem contada. Então, assim, às vezes E você, Tê? O que você acha? Às vezes a verdade tá, tipo, no meio, né? Dos dois, da resposta mais simples de que nada aconteceu e da mais complexa, que é existe um ET de Varginha. De repente, normalmente a verdade tá no meio, né? E é isso, jovens. O que vocês acharam? Vocês gostaram dessa história? Vocês gostariam de ouvir história de outros personagens icônicos da cobertura jornalística brasileira dos anos 90 ou dos anos 2000? O que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado de um caso um pouquinho mais leve. E se você é de Varginha, manda um salve pra gente, só pra gente saber que vocês estão ouvindo. E se você é ET, também manda mensagem pra gente saber que vocês estão ouvindo. Porque, da mesma forma que Dilmãe, nós somos amigas de ETs nesse podcast. O ET Bilu, inclusive, é uma das nossas despedidas. Quando a gente grande fala... amigo do podcast. Sim, tem inclusive merch, Busquem Conhecimento. Busquem Conhecimento é uma homenagem ao ET Bilu, pra quem não sabe. Na bio do nosso Instagram tem o link da nossa loja. Vai lá comprar o merch da ET Bilu. Sim. ET Bilu. E conta pra gente o que mais vocês gostariam de ouvir. A gente sabe que tem várias lendas e várias... Eu não sei nem se eu posso considerar cryptids. Eu não sei qual seria a definição dessas figuras. Eu acho que é só ET mesmo. Mas tem muito cryptid também no Brasil. Então tem várias... O chupacabra. Vocês gostariam de saber do chupacabra? Pois é. Tem várias... Grande clássico do Domingo Legal. Grande clássico do Domingo Legal. Conta pra gente o que vocês acharam. Se você conhece... Eu tô muito interessada em gente que é da cidade, que conhece gente que viu alguma coisa.
Porque sempre vai ter mesmo. Ah. É o que a Dilma falou: quem não viu, conhece alguém que viu. Então. Gente, pelo amor de Deus, manda pra gente todas as Manda mensagens do mundo Sim, falando. manda pra gente aquele relato que só quem é da cidade sabe. Isso! Eu amei, muito obrigada por esse roteiro. Eu tava Imagina. precisando de um roteiro assim. Ah, é bom. Gente, isso não quer dizer que a gente parou de falar de Crime Con, ainda vamos fazer roteiros de Crime Con, mas é bom a gente dar uma pausinha pra não ficar tudo muito monotemático e muito pesado também, porque os casos que a gente viu na convenção foram mais densos, Foi né? bem tenso. E como eu falei no início, a gente acabou de descobrir do veredito do Dede. O próximo episódio vai ser um update. Eu vou ficar a semana toda aqui me consumindo com todos os detalhes do caso e eu vou trazer tudo pra vocês na próxima semana. É bom, tem a data do sentenciamento? Já a gente não sabe, porque não saiu o sentenciamento ainda. Não, né? a sentença ainda não saiu, mas já saiu o veredito, né? Então, talvez ele nem fique preso. Nossa. Tem uma pena que pode dar 20 anos. Eu não li direito o que aconteceu porque a gente ia gravar, mas acho que nem isso vai acontecer. Mas vamos ver, Lamentável. mantemos a esperança. Pois é, gente. E é isso. E beijo, sejam bons, busquem conhecimento. Muito obrigada pelo carinho e cuidado com o ET de Varginha. E salve Minas Gerais. E salve Minas Gerais. A gente ama vocês. Tchau, gente. Tchau. Se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!